fantasias, quantos disfarces, quantas camadas de cara nós colocamos sobre nós mesmos, de modo que para nós nos acharmos, nós vamos ter que tirar tanta coisa de cima para revermos nosso rosto perdido na multidão das faces que nós mesmos inventamos para nós. Ó Espírito Santo, Tu que és o Espírito da verdade, conduz-nos a toda a verdade, para que pela verdade sejamos libertos. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de tomar a ceia, João, no capítulo 13, nos diz que Jesus, sabendo que aquela era a sua hora de voltar para o Pai, à mesa, ele tirou as suas vestes de cima, cingiu-se simplesmente com uma toalhinha, fez de uma toalhinha uma leve cuequinha, se cobriu com ela, e ele foi lavando os pés dos seus discípulos, um a um. E aconteceu que ele se ajoelhava, jogava água nos pés dos discípulos, tirava a toalha com a qual ele estava cingido, enxugava os pés, botava a toalhinha, ia para o pé do outro, fazia a mesma coisa, antes da ceia. E ele veio fazendo. Quando ele chegou mais ou menos aos pés de Pedro, Pedro estava olhando aquela história, dizendo, estou entendendo essa moçada não, muito menos o Senhor. Fica esses 3 anos com a gente andando por sobre as águas, apaziguando ventos e ondas, expulsando demônios só com a palavra, ressuscitando mortos, dizendo que só Deus pode dizer sem virar doido. E agora ele vem aí de joelhinho, peladinho, lavando os pés da gente. O meu ele não lava. Isso é teste. Isso é para ver se o pessoal deixa. Vai ver que no final quem deixou se dana. O meu ele não lava. Sei lá se ele está testando, onde é que já se viu um Deus que lava pé? Não se vê um rei, nem um governador, uma autoridade. Basta o cara começar a ficar um pouquinho qualquer coisa, ele já quer a manicure. Ele vem lavar o meu pé, o meu ele não lava. Isso é teste, não cai nesse laço de jeito nenhum. Aí quando Jesus vem chegando assim no pezão de Pedro, que a gente não pode dizer que Pedro tinha um pezinho, né? Aquele pezão, Pedrão, aquele pé pedra. Aí Jesus chega, tira a toalha. Quando vai lavar, ele disse, o meu pé o senhor não lava não. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí ele disse, se é assim, então me dá um banho inteiro, me lava todinho. O cara era uma graça, uma maravilha, né? Que assim é um banho completo, tudo, estou aqui, pronto para lavagem. Aí Jesus disse, Pedro, quem já está limpo não precisa lavar, senão somente os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, embora ele soubesse que um deles era o traidor. Primeira coisa que eu queria falar antes dessa ceia é que, antes dela começar, a gente precisa ter esse espírito, porque ele terminou dizendo, vós vistes o que eu vos fiz. Eu vos lavei os pés, para que vós laveis os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo. Vocês me chamam Senhor, me chamam de Mestre, mas se eu sou o Senhor e o Mestre, façam como eu fiz. No nosso meio, essa coisa parece extravagante, até porque, na maioria das vezes, nós somos filhos do protestantismo. E o protestantismo é uma fé sem ritos. Ficou o púlpito, que é um lugar assim sagrado, uma espécie de santo dos crentes,
um oráculo, parece que o cara, quando chega ali atrás, qualquer coisa que ele vira a palavra de Deus. A maior idiotice vira a palavra de Deus na hora que ele está atrás daquele lugar ali. E a Bíblia, que é tratada por nós como um fetiche religioso. Agora, coragem de chegar e lavar os pés uns dos outros? Nós não temos coragem para quase nada. Se eu hoje propusesse, por exemplo, que nós não tivéssemos a nossa reunião de sempre e dissesse, olha, eu vou ficar com a toalhinha aqui lavando o pé de todo mundo que queira vir à frente, ia ter gente indo para casa dizendo, o culto foi esquisito pra caramba. Esse cara está cheio de novidade. Qual é a do sujeito, meu Deus? Agora, se for para passar naquele tubo da prosperidade ali dos 324, para ganhar a chave de ouro do reino do baú da felicidade, para fazer qualquer papagaiada que Jesus não faria nem enquanto esteve morto antes de ressuscitar dos mortos, a moçada vai. Mas se for para a beleza e a singeleza dos gestos bíblicos, fica esquisito. Mas sabe por que fica esquisito? É por causa da história da lição de humildade. Porque se fosse qualquer um rito bombástico, faraônico, de uma celebração de autoexaltação, se fosse uma unção de nobreza, se fosse para dar de presente uma chave de ouro do reino, todo mundo se candidatava na fila. Mas esse negócio de deixa ele lavar o meu, porque depois ele vai dizer, sigam o meu exemplo, e lavar o da moçada, eu estou fora. Só que antes da gente se aproximar aqui da mesa do Senhor hoje, eu queria que você soubesse de algumas coisas. A primeira é que Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. A segunda é a hipérbole de Pedro. Senhor, se assim não me lava apenas os pés, mas também o corpo, a cabeça, o braço e tudo. E aí Jesus disse, quem já está limpo não precisa lavar senão somente os pés. E depois ele conclui dizendo, assim como eu vos fiz, façais uns aos outros, lavai os pés uns dos outros. Pode desligar essa trilha sonora abençoada. Aliás, desliguem os celulares, porque é o próprio espírito da fragmentação, né? A gente estava falando há pouco. Uma desgraça que nem na reunião a gente pode ter paz, porque o bicho toca. O que eu estou querendo dizer com isso? Sobre o que eu vinha falando antes do celular interromper, fazendo um exemplo da sociedade pós-moderna invasiva e de possessões tecnológicas e virtuais. O que eu estava dizendo é que quando a gente se aproxima aqui da mesa do Senhor, a gente tem que saber que todos nós sujamos os pés no caminho.